Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia. 12h30 com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos mais tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, tanto pelo player do Facebook quanto pelo canal do YouTube. O programa desta sexta vai falar bastante sobre o jogo do Santos contra o América Mineiro, neste sábado, 7 da noite, fora de casa. O Santos tentando a primeira vitória fora no Campeonato Brasileiro. Vamos repassar também como é que foi a partida de quarta contra o Sport. Mais uma vez o Santos tropeçando em casa contra um adversário que se defende. E claro, todas as notícias de bastidores, né? Será que o Caio Jorge vai embora de graça, né? O Santos precisa de alguma forma se precaver, né? Está fazendo isso já em alguns contratos, mas de não perder um jogador com esse talento sem receber nada, ou se receber alguma coisa pequena, né? Enfim, notícias importantes do Santos, que ainda não tem definida a venda do Luan Pérez para o Olympique de Marseille da França, e que, voltando para o aspecto de dentro do campo, terá o retorno do Marinho, que não jogou quarta-feira contra o Sport, tá certo? Deixa eu apresentar quem faz esta edição do Esporte em Destaque comigo. Felipe Rei divida a tela por aí. Já está lá Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, direto do renovado estúdio do Curioso do Futebol lá em Cubatão. E também o doutor Rafael Jacaré, doutor Rafael Cobra, que está conosco. Afinal de contas, na semana passada não deu para o doutor Rafael estar conosco, mas ele remarcou para hoje. É até bom, né? Porque afinal de contas, como eu disse no começo do programa, tem esse imbróglio aí do Caio Jorge. Ele vai tentar iluminar a situação para a gente aqui, tá certo? Deixa eu começar com o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, que é outro vacinado. Aliás, parabéns aos dois, vacinados, imunizados. Ótimo exemplo que a gente sempre tem que enaltecer aqui. O Vitor, que vai trazer, claro, também os destaques das categorias de base do Santos e outros temas. Tudo bem, Vitor? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, doutor Rafael Cobra. Bom, vamos por partes, até porque semana passada eu não participei do programa. A Federação Paulista, na semana passada, divulgou os grupos do Paulista da segunda divisão, e o Jabaquara realmente não vai participar do torneio, está fora. Então a Baixada Santista não tem representante no último estágio do futebol paulista profissional. Como a gente já sabe, a DG, São Vicente e Real Cubatense tem dificuldades maiores, cada um com seu motivo, né? O Jabaquara, que seria o mais próximo à diretoria, por questão de custos, resolveu não participar. Uma pena, até porque ontem a Federação Paulista anunciou que vai bancar parte dos testes, custos de fiscais e algumas outras situações da competição, né? Depois que se confirmou tudo direitinho, o regulamento, os times que vão participar, a Federação Paulista deu uma aliviada nos clubes aí e vai bancar uma parte dos custos. Aí já para a base, indo para a Copa Paulista, né? A terça-feira foi o último dia para os clubes confirmarem a participação na competição de segundo semestre, né? De quem disputa a 1, a 2 e a 3. E a Portuguesa Santista não vai disputar a competição. Ela abriu mão da disputa, divulgou nota oficial na própria quarta-feira, dando os motivos, e alguns jogadores que estão com contrato com o clube, contratos longos, o clube vai emprestar. Fica aí a pergunta, como é que vai ser a preparação para a Série A2 do ano que vem, né? Já que não vai ter Copa Paulista, a gente sabe que a Portuguesa Santista aproveitou a Copa Paulista do ano passado para se estruturar para a A2 desse ano, tanto que o treinador que fez a Copa Paulista foi o treinador da A2, Max. Agora vamos ver como é que vai ser o ano que vem, apesar que a Portuguesa Santista tem eleição no final de outubro, né? Tem eleição, tudo indica que o presidente Antônio Carlos vai tentar a reeleição, mas aparentemente vai ter chapa de oposição na eleição da Portuguesa Santista. E do Santos, amanhã o Sub-17 enfrenta o Vasco em São Bernardo do Campo, mando do Santos. Se o Santos vencer, está classificado, é confronto direto. O Santos é o quinto com 12 pontos, mas o Vasco é o terceiro do grupo B com 14. Então, se o Santos vencer, vai a 15, passa o Vasco, no mínimo é o quarto colocado, sem depender
de um resultado negativo do Atlético Mineiro. Muito bem, Vitor de Andrade, curioso do futebol, com o seu primeiro destaque. Aliás, já que o Vitor falou da base, ontem teve lá o jogo do Sub-23 do Santos contra a Ponte Preta. Que categoria do tal do Vitoriano para fazer o segundo gol, hein? Arrancou como se fosse um ponta, gingou como se fosse um atacante, finalizou. Olha, fala-se muito bem desse rapaz, né? Tomara que tenha a chance logo também aí com o Fernando Diniz. Doutor Rafael Cobra, bom dia, obrigado pela presença, já que falamos de meninos da base, já deixei o teaser no começo do programa. Pelo cheiro da mandioca, o Caio Jorge vai embora, né? Pergunta para ele, e aí, Caio Jorge, não sei o quê. Não, estou focado em jogar. É com o meu empresário. O Santos vai perder um jogador que talvez no mercado daqui a um pouco vale aí, sei lá, 30 milhões de euros por 2 mariolas e 3 pastéis, doutor Cobra. Bom dia. Olá, Alex. Muito bom dia a você, ao Vitor, ao Felipe Rey aí nas técnicas, a todos que acompanham o nosso programa. Bom, primeiro, em relação ao Jacaré, que todos, né, busquem a sua vacinação, né? Eu acho que é tão importante, a gente ainda vê algumas pessoas relutando nesse sentido, que sirvam os exemplos, né, para que todos de fato busquem a imunização, porque é para o bem coletivo, né? Bom, em relação a esse episódio do Caio Jorge, realmente, desde o dia de ontem, né, o Caio Jorge já está apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe que ele pretenda, seja do Brasil ou do exterior, né, por faltarem 6 meses por término do seu contrato de trabalho. E, de fato, a última oportunidade que o Santos tem em fazer uma negociação onerosa desse atleta é na próxima janela de transferências para o mercado europeu, que se abre agora em julho e agosto. Então, é uma oportunidade, mas mesmo que seja feita, é evidente que por movimentação de mercado, a grande tendência é que os valores envolvidos numa transferência agora serão muito menores do que valores que poderiam ter sido negociados anteriormente, já que é um atleta em término de contrato. É uma situação ruim, evidentemente, para o Santos, que participou de todo o processo de formação desse atleta, né? Ele está no Santos Futebol Clube desde bastante jovem, um clube que formou dentro e fora dos campos esse atleta, e tem uma tendência aí de realmente não ter um retorno imediato, num primeiro momento, que satisfaça os interesses do clube. Mas é bom que, se é que podemos tratar isso como um alento, é um atleta realmente de muito potencial, que deve, ao longo da sua carreira desportiva, realizar outras transferências, e como a gente sabe muito bem, o valor de transferência dentro do mercado europeu, de um grande clube europeu para outro, envolve cifras elevadíssimas. E o Santos, por ter participado de grande parte do processo de formação desse jogador, terá um percentual bastante interessante através do mecanismo de solidariedade, né? Então, como aconteceu em outros casos de outros atletas, e talvez o Felipe Coutinho seja um exemplo muito interessante disso, o clube pode, de repente, ter uma receita superior no futuro com transferências desse atleta dentro do mercado europeu do que receberá potencialmente por uma transferência se vier a acontecer nessa janela de transferências agora do mercado europeu. Então, essa é a situação. Talvez o Santos devesse ter buscado esse processo de renovação contratual desse atleta. Não nesse momento, mas sim na temporada passada, quando ainda a relação contratual era mais duradoura, só que agora o Santos não tem como voltar no tempo para agir dessa forma, então é realmente tentar buscar agora um bom negócio para não deixar de ter qualquer ativo com esse atleta, e o potencial de receita mesmo virá num futuro, espero que não tão distante para o Santos Futebol Clube, mas quando esse atleta fizer outras transferências dentro do mercado europeu. Pois é, a gente vai ser obrigado a ficar torcendo para o time que o Caio Jorge for, né? Se for para o Napoli, para o Milan, sei lá, torcendo para que ele só não pode transferir de clube inglês para clube inglês, né? Parece que tem esse negócio, né? Transação dentro da Premier League não gera esse. Por que funciona assim, doutor Rafael?
Na verdade, Alex, essa era uma regra que foi alterada. Ah, né? que bom. O mecanismo de solidariedade, esse 5%, ele vale para transferências internacionais. Até bastante recente, a FIFA definia essa transferência internacional quando o atleta saía de um país para outro, efetivamente, né? Mas essa regra mudou recentemente e quando o atleta faz uma transferência, ainda que dentro de um mesmo país, mas o clube que o formou é de uma outra nacionalidade, aí valerá sim também essa regra do mecanismo de solidariedade. Então, nesse exemplo, se ele sair, como citado, se ele sair do Napoli e for para o Milan, isso gerará ao Santos o direito de receber o mecanismo de solidariedade. É uma regra que mudou recentemente. Ah, ótimo. É bom conversar com o especialista porque a gente tira a dúvida e sabe que vamos ter que torcer fervorosamente para o Caio Jorge para ele mudar de clube toda hora, né? Que nem agora o Neymar. Eu estava torcendo para o Neymar e para o Real Madrid. Não queria que ele tivesse renovado com o Paris Saint-Germain. Queria mais é que ele fosse para o Real Madrid e gerasse um dinheiro para o Santos, aí eu voltasse para o Barcelona, sei lá eu, né? E vamos ter que ficar torcendo para o Caio Jorge, ficar pulando de um lado para o outro para juntar o dinheiro que o Santos certamente não vai conseguir fazer, ou vendendo por uma merreca agora no meio do ano, ou pior ainda, chegar no final do ano e não ganhar nada. Eu sempre achei muito difícil que esse negócio acontecesse, essa renovação e a venda dele. Se a presidência do Santos, a diretoria conseguir, olha, parabéns, viu? Vai ser um negócio espetacular. Mas, ao que tudo indica, o Caio Jorge, ele até parece que tem uma ideia, né? Mas o cara, ele é um ativo na mão de outras pessoas, do empresário, da mãe, do pai. Precisa ver se todo mundo pensa do mesmo jeito, né? Precisa ver se o pai dele não é corintiano, sei lá eu, né? Numa das caras, vai dar dinheiro pro Santos? Não, ou é São Paulino, ou é palmeirense, qualquer coisa, não sei, né? Se fosse pro time dele, talvez ele desse, mas sei lá. Vamos pro intervalo, Felipe Rey? Tá o jeito do break aí? Vamos pro intervalo, voltamos em 1 minuto e 43. Vamos trazer aí os piores momentos, ou melhores, sei lá, né? Teve alguns bons do Santos Esporte, para que a gente dê uma recapitulada e já começar a projetar o que será Santos de América neste sábado à noite. O break e já voltamos. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. 11h45 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira, aqui com o Vitor de Andrade, curioso do futebol, e também com o Dr. Rafael Cobra, nosso especialista em assuntos jurídicos. Só antes de passarmos os lances aí, tem uma notícia de hoje, doutor Cobra, que é a seguinte, está no Diário do Peixe. Ônibus do Santos é penhorado por dívida com produtora de vídeo polêmico. Diz aqui a matéria, o ônibus do Santos foi penhorado nos últimos dias na Vila Belmiro por um oficial de justiça para garantir a quitação de uma dívida de R$81 mil com a empresa Red Vision, responsável pela produção de um documentário sobre o clube no final do ano passado.
O Peixe não quitou as parcelas com a chegada da nova diretoria e gerou um processo. O ônibus penhorado é da marca Scania, modelo M Polo Pará GVR, fabricação 2000, cor branca, é avaliado em R$90 mil. O Santos contesta o pagamento para a empresa contratada na gestão de transição do ex-presidente Orlando Rolo na véspera da eleição do ano passado. O ônibus foi oferecido como garantia para poder discutir o mérito do processo, mas que o veículo segue com o clube. Ô, doutor Cobra, como é que faz esse negócio aí pro Santos não ficar a pé? Já pensou, vamos penhorar o ônibus? Aí o Diniz, o Rueda, precisando chamar o Uber pros caras ir pro jogo, né? Pegar um táxi, porque dá para ir a pé também. Se o jogo for na Vila, dá para os caras fazerem uma romaria, todo mundo a pé, a torcida chegando perto de máscara, né? Bonitinho, então, de bicicleta, dá aquele bom exemplo contra a emissão de gás carbônico na atmosfera. É isso, doutor? Dá para abrir mão do ônibus? Dá para ir de Uber, de bicicleta? E como é que resolve um trem desse aí, hein? Na verdade, Alex, a situação não é assim perigosa a ponto de perder esse patrimônio de forma imediata, né? Essa acaba sendo uma formalidade, um passo necessário. Houve uma ação de cobrança dessa empresa, ao que parece, em relação ao Santos, e aí o devedor, né, aquele que está respondendo a um processo desse, para que ele discuta o valor, ou não só se o valor é esse mesmo que é devido, ou se ele de fato é devido, né, se a origem dele é justificável, você precisa oferecer algo como garantia de que, se você futuramente, ao término de todo o processo, de todos os recursos possíveis, você vier a perder o processo, existe um bem que pode eventualmente no futuro ir a leilão para garantir o pagamento do valor que está sendo cobrado, né? Então, na verdade, o oferecimento de um bem em garantia, né, é algo absolutamente comum, corriqueiro no meio jurídico. Então não é para o torcedor santista ficar com extrema preocupação, e acho que num futuro breve os jogadores não precisarão fazer essa romaria para os jogos na Vila Belmiro, não, Alex. É só mais uma formalidade para discussão no processo de execução que foi movido contra o clube, né? Agora eu vou ficar curioso pro resto da vida para saber como é que seria esse documentário, né? Será que ia passar na Netflix, no Amazon Prime e tal? Como é que será que ia ser o tal do documentário? Mas enfim. Também a pergunta que fica, isso era, precisava uma gestão de transição ter feito um compromisso desse? Mas o assunto do documentário era para falar da gestão de transmissão? Não era para, se caso o Santos fosse campeão da Libertadores, de lançar então, algo? Talvez fosse, né? Mas vem cá. Eu acho que é o mais provável, né? Eles produziram alguma coisa? A questão é essa, eles gravaram alguua coisa? Tem algum conteúdo gravado? Não sei. Isso, né? Porque assim, o Santos tem a Santos TV. Você ia contratar os caras para editar o vídeo. Próprias, né? Você tem um monte de cara competente no clube para fazer edição disso aí. Não precisa contratar uma empresa para fazer. Mas enfim. Vamos lá. Vitor, já que você está aí firme e forte, vamos colocar aí os... Só uma coisa, Alex, antes de colocar, você falou, uma curiosidade, você falou de ir a pé do CT para Vila Belmiro. Para quem não sabe, na década de 60, quando o Santos enfrentava a Portuguesa Santista no Urico Mursa, aquele timaço lá de Dorval, Bengalva, que eu tinha o Pelé e Pepe, eles se trocavam na Vila Belmiro e iam pro jogo trocado, a pé, por Urico Mursa. Pertinho. Eles atravessavam o canal e iam a pé pro jogo. A pessoa, se fosse hoje em dia... Cara, hoje em dia não tem ia demorar como, né? 2 horas para chegar com o povo lá. Bom, vamos lá, coloca aí, Felipe Reis, Santos e Sport, vai, caramba. Ô Vitor, o time atacou um pouquinho mais do que foi contra o Juventude, né? Que foi outro tropeço dentro de casa, digamos assim, né? Mas, sei lá, né? Faltou aquele drible, aquela coisa, aquela habilidade, né? E um pouquinho de sorte na bola do Caio Jorge também. Enfim, o Santos ainda não aprendeu a furar retrancas, Vitor. Mas essa é uma dificuldade que a carreira do Diniz tem. Quando enfrenta times com marcação baixa, né, muita retranca, os times do Diniz têm dificuldades de jogar contra esse estilo de jogo.
Agora, não faltou vontade no Santos, né? O Santos tentou de todas as formas, faltou um pouquinho, um drible, concordo contigo, uma bola diferente, talvez um jogador alto na área para tentar ganhar dos zagueiros. Faltou um chute de fora da área, que nem o Marinho fez contra o Grêmio, que acertou o gol e contra o Sport não teve isso. O Santos tem que encontrar formas, porque vai ter muito time que vai vir aqui jogar aqui na Vila Belmiro que vai jogar pelo 0-0. Como foi o Sport, como foi o Juventude. Vão ter outros, principalmente os que estão na parte de baixo da tabela. Qualquer ponto tirado do Santos na Vila Belmiro é lucro para esses times. Então, se o Santos não se preparar para pecado de bola também aí, né? Que se entra, se esse lance entra, a história do jogo muda completamente. Mas assim, o Fernando Diniz precisa encontrar uma forma de, quando o time joga contra o Santos dessa forma, de o Santos conseguir furar a retranca e sair com as vitórias aí da Vila Belmiro, senão vai ter muita dificuldade em outros jogos mais para frente. Doutor Cobra, o senhor gostou de alguma coisa desse jogo aí? O pessoal pegou no pé do Pará, pegou no pé do Felipe Jonathan, o Diniz falou que defendeu os dois na coletiva, o Sanches jogou mais um pouquinho, ganhou ritmo, o Zanocelo, teve gente que não gostou do Zanocelo, eu achei que ele foi razoável, até criou uma chance e tal. É muito complicado você dizer, fulano não presta, mal jogou, mal entrou, né? Eu senti falta do Ângelo, e também no meu vídeo do Canal 10 eu falei, se é para ficar cruzando 37 bolas na área, leva o Bruno Marques pro banco. Mas não faz parte da minha filosofia. Tá, mas põe o cara, ele sabe fazer gol de cabeça, né? Filosofia também pode ser adaptada, né, doutor Cobra? Bom, você tocou na questão do Pará, né, que muito torcedor pegou no pé, acho que com alguma justificativa, né? E o Santos quase ainda perde o jogo num lance que iniciou de forma, assim, absolutamente um show de horrores, né? Foi um lance, assim, muito feio e que não saiu o gol contrário ao Santos por um mero detalhe ali, né? A coisa poderia ter sido ainda um pouco pior. De fato, mais uma vez o Santos encontrou muita dificuldade, né, com o adversário que vem fechadinho, o estilo de jogo do Diniz que prega pela aproximação dos atletas, né, para toques de bola rápido. Evidentemente que com um time bastante compactado na defesa vai sempre encontrar muita dificuldade. Você mencionou bem a questão do Bruno Marques, do Santos, no ano passado. Não recordo exatamente os adversários, salvo engano, um deles até o próprio Sport. O Santos vinha encontrando dificuldade nos jogos na Vila Belmiro e acabou vencendo com um jogo com uma característica diferente do que vinha apresentando durante o transcorrer da partida, né? Você colocar um centroavante com as características do Bruno, né, diferente, completamente diferente dos outros centroavantes que o Santos tem no seu elenco principal, você cria uma nova dificuldade para o adversário, né, cria uma nova alternativa para o seu ataque. Eu acho que é uma questão realmente a ser melhor pensada. Vejo como ponto extremamente positivo, não só desse jogo do Sport, mas dos últimos jogos, para mim até de forma surpreendente, o nível que o Sanches tem voltado para as partidas, né? Eu esperava que ele tivesse mais dificuldade no seu reinício após a grave lesão e o longo período afastado, mas em todos os jogos que ele entrou muito bem, e nesse jogo do Sport essa situação se repetiu, né? Eu acho que é um jogador que terá muito a acrescentar para o Santos e também será de extrema importância para o desenvolvimento dos jovens jogadores que o Santos tem no seu plantel, né? Então, é claro que a análise do torcedor ela é sempre muito muito apaixonada, né? Quando se ganha, poucos dias antes, uma boa vitória contra o Atlético Mineiro, todos eram excelentes, até elogios ao Pará eu ouvi à época, e depois no insucesso, né, no empate em casa, a análise do torcedor ela é sempre muito passional. Então, eu acho que nem tudo são mil maravilhas desse novo início de trabalho do Santos com o Diniz, mas eu vejo o time trilhando um caminho que afastará do torcedor aquela aflição, aquela angústia que a gente imaginava que teria num passado recente, né? Pois é, sabe que quando o Dr. Cobra fala essa questão do Sanches, eu até pensei e eu esqueci de falar no vídeo do Canal 10, ô Vitor, porque assim, não está escrito em nenhum lugar
que cada vez que o Sanches entra tem que sair o Pirani. Tem isso também. O Pirani, eu quero ver um dia, né, especialmente quando o Giamota tomar um cartão amarelo aí, que daqui a pouco vai tomar, né? Daqui a pouco ele vai ser suspenso em algum momento. Porque assim, fica aparecendo sempre uma carta marcada. O Pirani já entra em campo sabendo que ele vai sair para entrar o Sanches, né? Eu até achei que na quarta-feira ele fosse tirar o Lucas Braga, que não estava bem no jogo, e fazer um quarteto no meio de campo, né? E soltar mais o Marcos Guilherme. Podia ter feito isso. Então, eu espero que lá na frente o Diniz também não fique engessado nessa coisa de que, olha, fulano é o reserva imediato do Beltrano. Quero ver, né? Porque pro próprio Pirani pode ser positivo ter o Sanches ao lado, o Sanches clareando o jogo e aparecer espaço para ele jogar também, né? Não tem nada que diga que ele não possa fazer isso, né, ô Vitor? Alex, e você falou muito bem, talvez 4 jogadores de meio de campos que trabalhem a bola, toquem a bola, numa retranca seja mais fácil de furar, com talvez uma enfiada de bola, uma tabela, do que ficar com os 2 pontas abertos lá, que não driblam, né? Tem esse problema, né? A gente tem atacantes no futebol brasileiro que não driblam, e não é só o problema, não é só do Santos, que ficam lá, então bate na parede e volta a bola, bate na parede e volta a bola. Pelo menos na meia você tem como fazer uma tabela, fazer uma enfiada de bola, fazer algo diferente. E talvez essa substituição do Sanches no Lucas Braga fosse mais interessante do que na do Pirani. E o pior é que às vezes o jogador pode estar pensando assim, quando o Sanches ficar 100%, eu vou sair do time titular. Né? Que é o que deve estar passando na cabeça do Pirani. Lógico, estou fazendo aqui um exercício de adivinhação, mas eu não duvido que esteja acontecendo isso. Voltando só à questão do Bruno Max, eu concordo plenamente. Eu falei antes com o Dr. Cobra. E a gente não está falando de que tem que jogar com ele de titular, tem que ficar os 90 minutos cruzando bola na área. É você ter mais uma opção no banco para jogos difíceis como esse. Além da tabela, se tivesse um jogador driblador, além do chute de fora da área, você tem um cara alto que ganha dos zagueiros, para um cruzamento ou outro você aproveitar. Quarta-feira. Quarta-feira, se cruzasse a bola, não ia ter ninguém. A zaga do Sport ia ficar ganhando todas. Como aconteceu em algumas vezes que se cruzou a bola na área. Então, se você tem um jogador desse estilo entre os relacionados, você pode, uma arma a mais. E não usar apenas essa arma, entendeu? O Diniz não gosta. É aquilo que eu sempre falo do Diniz, de todos os lugares que ele trabalhou. Ele tem uma filosofia, essa filosofia de jogar ela é interessante, não estamos falando aqui que não, mas tem algumas falhas que ele não reconhece, e essa é uma delas. Muito bem, olha, a gente tem que ir para o break 11h59, mas deixa eu prestigiar aqui algumas mensagens do nosso chat. O Sidney F, bom dia Alex, Vitor e Dr. Rafael. Reinaldo Vieira, bom dia Alex, Vitor, Dr. Rafael. Se o Diniz não se convencer de que precisa utilizar o Ângelo, o Kaique e o Moraes, vai se complicar no comando do Santos, não necessariamente sacando os titulares. O PH Júnior mandou bom dia aqui também. O Marcos Celes, boa tarde a todos. Marília na área, o Santos. O Rogério Rocha, que está lá em Catanduva, fala assim, este advogado é bom, poderia trabalhar no Santos. Já lhe convidaram, doutor Cobra, para trabalhar no Santos? Não. Então tá bom. Quem mais aqui? O PH mandou, Vitor de Andrade, o Santos B, Sub-23, vai jogar a Copa Paulista e os campeonatos de base da federação, vai ter todas as categorias ou só 17 e 20? Só 15 e 17 é quase certo que vai ter. Provavelmente, nos próximos dias a federação vai fazer uma reunião com os clubes para cravar isso daí. Inclusive, eles até estipularam data de início, eu acho que é 22 de agosto, se eu não me engano, mas depois eu confiro aqui. Sobre o 23... Pode falar, desculpa, complementando, eu até tive um contato com o pessoal da Federação Paulista recentemente para saber essa questão do Sub-15 e 17, porque eu ouvia muito falar do 17, talvez vinculado ao Sub-20, e não a dobradinha 15 e 17 como tradicionalmente é feito. E parece que o conselho técnico será daqui a 2 semanas, acho que dia 13, 14, para ver efetivamente se haverá, né, os times que efetivamente participarão em formato. E eu torço muito para que aconteça, porque eu já externei em um artigo que eu escrevi no ano passado a minha grande preocupação
pela falta de competições no âmbito de formação dos atletas, né? Imagina 2 anos sem sub-15 e sub-17 no estado de São Paulo, seria assim algo catastrófico para o processo de formação dos atletas, né? E assim, os grandes, junto aí com mais o Guarani, Ponte, Novo Horizontino. Só um detalhe, o Novo Horizontino não está no sub-20, que já saiu o grupo, daí eu vou falar no final, porque o Catanduva na segunda divisão paulista é o sub-20 do Novo Horizontino, tá? Fizeram um acordo, por isso que o Novo Horizontino não tá no sub-20. Mas Novo Horizontino, Mirassol, Botafogo e Ribeirão Preto, eles estão pressionando para ter o sub-15 e sub-17. Né? Então, é quase certo que tenha. A federação já estipulou, fez o planejamento, né, estipulou datas e tudo, aí com o conselho técnico deve confirmar. O sub-20 já saiu até grupo. Eu ia falar no final do programa, ia ser meu destaque final, mas se você quiser eu adianto aqui, Alex. Não, mas responde aqui que ele perguntou se o sub-23 vai jogar a Copa Paulista. Pelo que eu soube, não. Eu pedi uma resposta oficial do Santos, né, para ter essa confirmação, mas até o momento, pelo que eu sei, o Santos não confirmou participação. Guarda aí, Vitor, para o destaque final. Então, vamos fazer um suspense, tá certo? Porque eu tenho que ir para o break e só vou ler mais 2 mensagens aqui. O Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Dom Alex, Dr. Rafael, Vitor e Comunidade Santista. Quem tiver oportunidade, se vacine. Quem não quiser, que se dane. O problema é que quem não quer, dana os outros, né, o Cacheta? Ainda tem essa. Mas, enfim... E ele completa aqui, o Caio Jorge não quer ficar, insubstituível no Santos, só Pelé, that's it. Só que a gente não pode perder dinheiro também, né? O Eduardo Rebs, Alex, estava vendo as reclamações dos torcedores do Inter com o Yuri Alberto. Que ele não sabe cabecear. O mesmo dos santistas com o Caio Jorge. Será que não treinam na base esse fundamento? Rapaz, não sei, mas sabe que a impressão que eu tenho é que não é treino. Isso é característica. Porque o centroavante, a gente citou o Bruno Marques, que ele é grande, então naturalmente ele vai saber cabecear. Como todos os times jogam hoje muito com a bola no chão e os técnicos não privilegiam esse negócio de criar a jogada aérea, o cara acaba se desenvolvendo na base, no chão, driblando, tocando, correndo, abrindo espaço, e aí não sobra tempo para treinar. Você pode até treinar, mas você não executa no jogo, né? A não ser que o cara seja alto como é o Bruno Marques. Então, não vejo isso como falta de treino. Eu acho que é uma tendência, porque os times jogam diferente. Você pode até ver em alguns outros países, você também não tem lá mais grandes cabeceadores, né? Os centroavantes todos fazendo gol pelo chão, né? A não ser que seja um Peter Crouch da vida, né? O cara é um pirulão, 3 metros de altura, ele faz gol de cabeça. Mas, enfim, esse é um tema aí que qualquer dia algum técnico de base pode responder. Intervalo 12:04, voltamos em menos de 2 minutos. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:05 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana. A sede aqui em Santos é na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, mas tem Cicobi também no Guarujá,
São Vicente, em Cubatão, Praia Grande, Peruíbe, além de agências na capital paulista, na Grande São Paulo e também no ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Mais mensagens aqui, antes de falarmos de Santos e Ceará. O Davidson Garuti acabou de sair da rescisão de contrato do Juliano, ex-Grêmio Internacional. Seria ótimo ele, hein, Alex? Seria ótimo, maravilha. Eu sou... Mas o problema é o cascalho, né? Só se vender o Luan Pérez aí. Mas já vai reinvestir o dinheiro no outro jogador? Seria ótimo, mas se fossem outros tempos, né? Daria para o Santos brigar no mercado. O Eduardo Rebes, saudades do Guga, do Paulinho McLaren e do Viola fazendo gols de cabeça, mesmo não sendo altos. Do Guga e do Paulinho McLaren, então, eu tenho uma saudade danada, rapaz. Se esses caras se jogassem hoje... O Paulinho ainda jogou no Porto, hein? Se eles se jogassem hoje, eles estavam tudo na Premier League, todos eles. Tranquilamente. Otávio Ferreira. Diniz está se mostrando um técnico fraco. Colocar Venuto e deixar Ângelo no banco evidencia isso. Várias improvisações, não vai longe, infelizmente. Otávio, ele disse que o Venuto entrou de lateral, né? E o Ângelo não sabe jogar de lateral. Você vai dizer, o Venuto também não, mas segundo o Diniz, ele treinou nesta função e apresentou um bom resultado. Eu acho que o experimento, quando é feito com base no treino, não tem problema nenhum. Até porque eu sempre defendo aqui que o jogador não pode jogar numa posição só. Ele tem que ter capacidade para jogar em mais de uma. Eu acho que o Venuto e o Ângelo são coisas diferentes. Se ele queria colocar o Venuto no lugar do Pará para ter uma alternativa por ali, ok. Mas ele poderia ter colocado o Ângelo e não o Marcos Leonardo no time, né? Também falei isso no vídeo do Canal 10, tá certo? Obrigado pela mensagem. Jaquecílio Gomes, como está a situação do Jobson em recuperação? Ainda tem mais um tempinho para o Jobson voltar, acho que pelo menos mais uns 2 meses. A Érica Caetano, o Carlos Sanches tem que ser titular logo nesse time. Diniz respondeu sobre isso na coletiva pós-jogo contra o Sport, disse que há um planejamento para que ele vá entrando aos poucos, né, e logo logo ele vai ser titular desta equipe. O Roger Sanassi diz aqui, esta gestão com J, ele escreveu, do rolo, demonstrou toda a incompetência dele e seu grupo político. O Germano Pereira, bom dia, Alex e amigos. Enquanto o Diniz não aprender a ganhar do time retranqueiro e pequeno, estaremos perdidos. Já estou começando a me preocupar com o Juazeirense. Quem mais? Aqui a Érica mandou outra mensagem. Só ele para trabalhar a bola e furar a retranca. Ela está completando aqui o Sanches, né? Quem mais? O Reinaldo Assunção. Faltou a ousadia do Marinho, por isso ele é a diferença, mesmo não jogando muito bem. O Celcino Alves. Cadê? Perdi a mensagem aqui. Já vou achar. Achei. Não, achei nada. Esse negócio quando pula é fogo, viu, Felipe Rei? Bom dia, Alex, integrantes da live. Alex, esse ano com certeza a 10ª colocação está de bom tamanho, porque com o técnico teimoso como o Diniz, vamos agradecer a permanência na Série A, já está bom. Mas vocês estão pegando muito no pé do Diniz, né? Pô, foi o que o Dr. Cobra falou, quando ganhou do Atlético Mineiro, vocês não estavam bravos assim, não. O Santos está em 7º no campeonato, né? É claro que vai ter umas pedreiras aí pela frente, mas tem gente pior, viu? E eu vou te falar, fosse outro técnico, não sei não, viu? Mas, enfim, claro que todo técnico isso que eu ia falar. Todo técnico tem virtudes e defeitos. Se a gente trouxer amanhã outro técnico, vocês vão ficar aqui, olha, fulano faz isso errado. A gente sempre enaltece os erros dos caras, né? Mas, por exemplo, a defesa do Santos não está tomando gol a rodo como estava tomando recentemente. Não é positivo isso? Então, tem coisa boa. É uma grande recuperação do Luiz Felipe, né? Isso a se destacar. A partida do Luiz Felipe contra o Atlético Mineiro foi excelente, né? Sim. E se você colocar na balança os pontos positivos e negativos do Diniz, o saldo é positivo por enquanto. Não dá. Olha, ele pegou um time que teve que ganhar o jogo da última rodada do Paulista, senão ia ser rebaixado, né? No confronto direto com o São Bento. E ele tá botando esse time em 7º no Brasileiro para o time que todo mundo achava que ia brigar para não cair. Então, menos, né, também. Eu tenho minhas críticas ao Diniz, sim, mas eu acho que o saldo é positivo até aqui. Se você colocar os pontos negativos e positivos, ele tá positivo o saldo dele, por enquanto. O Roger Sanassi também diz aqui, o Pará não tem condições de ser titular de nenhum time de primeira divisão no momento.
O Germano Pereira. O jogo contra o Sport era jogo para ter botado o Ângelo para quebrar a defesa adversária junto com o auxílio do Marcos Guilherme no lugar do Lucas Braga, que está sem ritmo, e botar o Sanches direto já. O Eitimizobi mandou boa tarde a todos. O Sidney F. Caio Jorge deveria ser afastado do elenco e colocado para treinar no sub qualquer coisa, até o término do contrato. Não tem cabimento o Santos servir de vitrine a jogador ingrato e empresários gananciosos. Mas, ô Sidney, vê só, o Santos já serviu de vitrine. O problema é que você tem que pagar o salário dele até o final do ano. Você vai pagar o salário do cara e não vai usar? O Caio Jorge é o melhor centroavante que o Santos tem, né? É triste, moralmente falando, Mas vamos lembrar que o Maicon Leite jogou a Libertadores pelo Santos vendido para o Palmeiras. E ele foi importantíssimo, especialmente naquele jogo com o Cerro Porteño, né? Então, assim, eu não concordo com isso, porque você tem que pagar o cara, não dá para mandar ele embora mais cedo. Você tem que continuar pagando e não usando. Já não chega o Kleber Reis, que vai ficar encostado aí até janeiro ganhando, que no final das contas vai dar quase 2 milhões de reais de salário para ele até lá, entendeu? Então, enfim, não tem o que fazer. É triste, é chato, mas temos que ser profissionais nesse aspecto, né? O Eitimizobi, jogo difícil, mas vamos ganhar este jogo do América. Já vamos falar do jogo do América, hein? Leandro Donizete Ferreira, essa filosofia dele já sai do controle quando começam a cruzar o jogo toda hora. Então o Bruno Marques seria útil. O Adonis Varacles pode colocar o Lewandowski na área. Se o Felipe Jonathan e o Pará não aprenderem a cruzar, vai continuar a mesma coisa. Pois é, também tem isso. Também tem isso. Quem mais aqui? O Aldemar Edmilson Barres. Não dá para reclamar da retranca do Sport. O Diniz fez tudo certo para empatar. Não colocou o Ângelo para quebrar as linhas, colocou o Madison de zagueiro para não atacar e o Venuto para ajudar a defesa. O Gil Santista. Boa tarde, Alex, meu parça. Estou atrasado, mas estou na área. Manda um salve para o Magos Futebol Clube. Ainda bem que o nome é em português, né? Se fosse inglês, eu não ia mandar abraço, não, viu, o Gil? Ainda bem que é em português. Se fosse inglês, eu não mandava, não. Lá de Guaianazes, eu acho que essa teimosia que já virou birra do Diniz com os laterais vai minar ele. Pode ser. O Vandir Damasceno, boa tarde para todos. Me desculpe, mas esse Venuto não tem condições de jogar no Santos. Pará também. A Arlete Michelazzi, bom dia. Não é pegar no pé do Diniz, é que ele é teimoso mesmo. Quanto à defesa, calma, ainda não enfrentamos o Palmeiras, o Atlético Paranaense nem o Flamengo. O Atlético Mineiro veio quebrantado e com o Cuca Júnior, é o Cuca Brother, né? O Fábio Aprendiz, Caio Jorge não tem tesão para fazer gol. Ele muitas das vezes tem condição de bater no gol e toca de lado. Ele é moleque ainda, né? Ele ainda vai aprender, ele vai melhorar muito nesse aspecto. O Robinho, quando começou no Santos, claro que guardadas as devidas proporções, também não era muito de fazer gol. Aí ele foi melhorando, foi aprendendo, né? Muito bem. Santos e América Mineiro. Ô Vitor, o América enfiou 4-3 no Bahia, né? Sei não, viu? Dá para ficar preocupado? Preocupado tem que ficar. O Santos não tem um bom retrospecto contra o América lá no Independência, né? Também tem essa. Todo mundo sempre acha que o Santos vai vir com um bom resultado e raramente consegue. Mas vai ter que dar um jeito de compensar esse empate em casa agora, de quarta-feira. Então é o jogo para tentar fazer os 3 pontos. O América, como vai estar jogando em seus domínios, provavelmente não vai jogar tão retrancado quanto o Sport e o Juventude vieram aqui na Vila Belmiro. E a chance do Santos fazer 3 pontos fora de casa. Mas não dá para achar que vai ser fácil, né? O time cresceu com o Wagner Mancini de treinador, né? Inclusive a grande vitória em Salvador contra o Bahia, 4-3. O Santos, por exemplo, tomou 3-0 na estreia do Brasileirão lá. Lógico, era outro momento. O Santos ainda pensava nas outras competições, né? Que nem tá agora, que a prioridade é o brasileiro. Mas você tem que abrir o olho. Mas eu acho que se jogar bem, dá para trazer sim os 3 pontos. E aí, doutor Cobra, o que você espera aí a respeito desse Santos e América, né? 7 da noite, hein? Aquele horário, pré-pizza, no sábado, né? Que ela pode ficar indigesta ou não. Se ganhar, a gente já, né, fica felizão e tal. Se perder, pronto, aí a pizza de mussarela vai ficar com gosto de pizza de
de rúcula, pizza de boldo, não sei nem se existe isso, mas enfim. E aí, doutor Cobra, como é que nós pegamos este coelho no sábado, hein? O Vitor tocou num ponto que é muito interessante, né? Se fosse o América na Vila Belmiro, a gente teria ali mais um time jogando na postura de juventude e esporte, né? Mas o América jogando na sua casa, depois de ter conseguido, se eu não estiver equivocado, a primeira vitória no campeonato, né? E fora de casa, com um novo treinador, a tendência é que o América saia mais para o jogo, e aí sim é onde esse estilo de jogo do Santos, do Fernando Diniz, pode se encaixar, né? Ter espaços, ter a oportunidade de troca de passes ali com velocidade, com deslocamento. Eu não mencionei antes, mas assim, mais uma vez tem se mostrado uma gratíssima surpresa o Marcos Guilherme, né? Um jogador que mesmo quando não é brilhante, ele é extremamente participativo os 90 minutos. Você vê ele voltando em recomposições, roubando bola. Na parte do ataque, em todos os cantos, você encontra o Marcos Guilherme, melhor dizendo. Então, de repente, o Santos pode ter um confronto onde as suas características de jogo sejam mais adequadas, né? Eu acho que o Santos tem aí, de fato, boas possibilidades de retornar desse jogo contra o América, recuperando esses pontos que ele perdeu contra o Sport. Vai dizer, né, o Santos não vem na temporada toda com um retrospecto interessante fora de casa, né? O Santos tem tido muita dificuldade nessa temporada nos jogos como visitante, né? Muito bem. Aliás, por falar em jogos como visitante, saiu a tabela da Copa do Brasil. O Santos joga no dia 28 de julho contra o Juazeirense na Vila, 7h15 da noite. Aquele horário que eu amo, 7h15, tá certo? E o jogo de volta é só no dia 4 de agosto, também às 7h15, lá no Adaltão, o jogo de volta, tá certo? Então temos as datas aí da Copa do Brasil. Ô Vitor, o bom desse jogo do Santos aí contra o América, né, apesar das dificuldades, você já vai ter o Sanches já com 2 jogos, né, para entrar a qualquer momento na equipe, e você tem a volta do Marinho, né, que fez falta contra a equipe do Sport. E vai ter espaço, né? Porque eu acho que o América vai querer vir para cima. Tem 6 pontos no campeonato, vai querer ficar lá só se defendendo, né? Por isso que eu acho bom quando o Santos pega time que sai, mas o ataque tem que funcionar, né? Tem que balançar a rede, né? Contra o Grêmio fez, né? Mas fora de casa tem que ter essa supremacia, a defesa continua nessa fase e o ataque garantir. Com a volta do Marinho, claro, a chance do Santos cresce, né, Vitor? Com certeza, o Marinho é o grande nome do time, né? E fez falta na quarta-feira, que eu falei do chute de fora da área, né? Que o Santos teve contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Quando você joga contra a retranca, uma das armas é o chute de fora da área, e você não teve porque o Marinho não estava em campo. E talvez com o Carlos Santos jogando mais minutos, você tem 2 jogadores aí, ultra importantes, para tentar buscar os 3 pontos fora de casa. Mas um detalhe maior, acho que vencer fora de casa, além de tudo, faz pro Santos o que você falou, Alex. O Santos, fora de casa na temporada, tem um retrospecto ruim. Eu acho que até para dar moral e ver que o time pode brigar por algo maior do que estava pensando lá no início, talvez uma vitória no sábado, amanhã à noite, possa dar ânimo e fazer o Santos crescer ainda mais na competição. Muito bem. Olha, o Efigênio Filho me fez uma pergunta aqui, eu vou ter que transferir aí para os colegas também, né? Quer dizer aqui, boa tarde, Lorde. Quando a nova vila estiver pronta e você sendo responsável pela escolha do primeiro show da Arena, qual banda escolheria? Olha, se fosse uma banda brasileira, um artista brasileiro, eu traria o Zé Ramalho para tocar na vila. Eu gosto do Zé Ramalho. Não sou metaleiro radical, não. Sou um cara flexível. Agora, se fosse para trazer a banda, trazer o Iron Maiden. Eu já vi 3 vezes, mas ver na vila ia ser sacanagem, né? Aliás, fazia um festival, viu, Vitor? Trazia o Iron Maiden, trazia o AC/DC, botava o Deep Purple para abrir também, né? Olha só que coisa linda. Tem o Judas Priest. Fazer um metal na vila, hein? Já pensou, ô Vitor? Fala, quem você traria? O AC/DC é uma boa, viu?
Só? Ele não... É porque o Iron Maiden vem toda a turnê, o Iron Maiden vem, bate cartão aqui. Mas na Vila nunca veio. Mas o AC/DC é raro, vai. Veio 3 vezes no Brasil, na história. Então traz o AC/DC, então. Né? Se o Ed Van Halen tivesse vivo, eu ia pedir o Van Halen, né? Só veio uma vez lá na primeira metade dos anos 80. Mas como não tem como, né? Então o AC/DC. E aí, doutor Cobra? O senhor não é metaleiro, não, né? Mas eu gosto bastante de rock, gosto muito de hardcore. Então, para aqueles que conhecem o hardcore, eu farei um grande festival com a abertura de Pennywise. O doutor Cobra já é uma pegada mais punk rock, né? Que nem o Vitor disse, né? Que os Ramones todos se foram, né? Também já pensou se pudesse? Sei lá. Só não vão ficar me trazendo essas bandas que os caras ficam com música de chororô o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, hein? Nada contra, né? O Felipe Rey tá me mandando aqui, acho que é a banda dele. Esses caras que o cara fica lamentando que a mulher mandou ele embora, não sei o que, ele foi embora, a mulher não sei. Os caras só... É a mesma coisa o tempo inteiro. Tá lá. O Felipe Rey traria o Foo Fighters. Também é boa. Tem muita banda para trazer. E vai dar para trazer. Aliás, isso que o torcedor não entende. Os caras falam assim, mas vai fazer show em Santos? Quando o mundo tiver voltado ao normal, quando a gente puder fazer aqui no Brasil, como você já vê na Europa, nos Estados Unidos e tal, tem espaço na janela de janeiro e dezembro e janeiro, né? Pra você fazer show aqui, especialmente, né? Porque tá todo mundo aqui, quando o povo pode vir para cá, no verão, no Réveillon, tem as populações das cidades da Baixada Santista triplicam, né? A Praia Grande só fica com mais de 1 milhão de pessoas, né? Até mais do que isso. E é pertinho. Então, se você fizer um baita show aqui, tem público para ir sim, né? Aliás, eu espero que a coisa aí caminhe, né? Da Arena do Santos com mais novidades em breve e que o Santos possa aproveitar, né? Aliás, por falar em aproveitar, vai ter um período em que, quando a obra estiver acontecendo, e com fé em Deus ela vai acontecer, que se não tiver público ainda, o Santos pode jogar em Eurico Mursa. Se tiver público, não sei se dá para jogar em Eurico Mursa, porque não sei se vai ser permitido pelos regulamentos por conta da questão da capacidade do estádio. Mas aí o próprio presidente já falou, pode jogar em Barueri, pode jogar no Canindé e coisa e tal. E, pelo que me consta, o Pacaembu vai ficar pronto antes da Vila, com aquele prédio bonito que eles estão fazendo lá no lugar do tobogã, né? É bonito, mas não é o que eu faria, mas vai ser um estádio que vai ficar pronto antes. Quem sabe o Santos possa jogar lá no Pacaembu. Aliás, muita gente lamentou, viu, Vitor? Você que é um homem que conta histórias, quando começaram as demolições do tobogã, o pessoal postando foto lá e tal, né? E eu disse no Twitter, imagine quando derem a primeira marretada na Vila, será um choro coletivo, viu, Vitor? Cara, se fosse para refazer a concha acústica, eu era a favor da derrubada do tobogã, viu? Mas como é para fazer uma outra situação, então também fiquei triste. Mas se fosse para refazer a concha acústica, eu apoiaria, né? Para quem não sabe, o tobogã não é do projeto original do Pacaembu. Tinha uma concha acústica lá e tinha uma arquibancada pequena no local, né? Tinha concha acústica com uma arquibancada pequena. E aí foi até o Maluf, prefeito de São Paulo, que derrubou a concha acústica e fez o tobogã. Muito bem, o Efigênio me mandou as fotos aqui, aliás, tem o Bruce Dickinson aqui com a camisa do Santos, e essa outra que tem o Andy Murray e o Yannick Gears, essa foto no CT Rei Pelé, isso foi em 97, 98, e eles foram recebidos no CT Rei Pelé pelo Zete e pelo Ronaldão. Os dois até tiraram o CD, né? Na época era CD, tiraram o CD do Iron Maiden do carro e tal. Eles vieram conhecer aqui o Santos, ganharam uma camisa, o patrocínio da Unicor na época. E eu me lembro que essa foi uma das primeiras matérias do Lance, meu amigo Marcos Pereira, antes do Abel, eu acho. Não, já era o Abel. O Marcos Pereira acho que foi depois. O Abel Neto foi o primeiro repórter do Lance no Santos. E o Abel fez essa matéria aqui do Lance, mostrando os dois guitarristas do Iron Maiden conhecendo o CT Rei Pelé, os jogadores do Santos, recebidos pelo Ronaldão e pelo Zete, tá certo? Turnê de divulgação do Victor Eleven. Que é o disco que fazia referência ao futebol e que era a minha trilha sonora na Copa de 98. Eu lembro, eu escuto esse disco que era com o Blaze Bailey nos vocais, eu lembro
desse disco. Mas da assim, Copa ó, de se for para 98. indicar, deixa esse por último, tá, gente? É o pior, Tem é o outros pior melhores. de todos. E não é por causa do Blaze, não, tá? É porque realmente o disco é, assim, pro nível do Iron Maiden, ele é muito abaixo. Ó, a gente tá falando de música aqui, ó, o Roger Sanassi, Pennywise, andei muito de skate ouvindo. Que mais aqui, ó? O pessoal tá mandando umas mensagens aqui. O Wagner Nascimento, Alex, amanhã este quadro muda. Vitória sobre o América. Tomara, hein? O Márcio Domingos, que está lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Será que não interessaria o Santos mandar jogos no campo da Portuguesa Santista? Então, Márcio, foi o que eu acabei de falar. Eu acho que se não tiver público, e eu estou duvidando que o ano que vem não vai ter público, pelo ritmo da vacinação aqui em São Paulo e até no Brasil, eu acho que pelo menos lá para dezembro, talvez dê para liberar uns 30% de público. Eu não duvido nada que a gente abra o Campeonato Paulista com mais público. E aí não dá para usar o Urico Mursa, né? Mas aí depende também, porque a Portuguesa Santista também vai jogar. Não, também tem um processo parecido. Questão do terreno, a parte do terreno que é a União, que está para ir para leilão, a Portuguesa também tinha parceria com o Mendes, né, que acabou recuando, então está atrás de um outro parceiro. A Portuguesa Santista também pode ficar sem seu estádio por um certo momento. Aí não se sabe. Inclusive, uma das propostas que chegaram era fazer um estádio novo na Praia Grande, junto com o Grupo Peralta, né? Então tem várias situações aí que talvez a Portuguesa Santista também não tenha seu estádio no mesmo. Talvez tenham duas obras ao mesmo tempo, uma perto da outra. O Roger tá querendo tocar fogo no parquinho aqui. Ele falou que o Iron Maiden é chato, que as músicas são que ele não consegue ver a música inteira. Então, Roger, mas isso é uma característica de cada um. Eu sento, porque antigamente eu botava um disco na vitrola, sentava e ficava escutando. Eu sentava e ouvia Rime of the Ancient Mariner, que tem 13 minutos, sentava e ouvia tranquilamente. Então, eu fui ver Iron Maiden 3 vezes, cara, desculpa. Você gosta de punk? Também gosto de punk rock, mas Iron Maiden tá aí há 40 anos fazendo sucesso. Não fale mal do Iron Maiden, hein, Roger? Por favor. Vamos nessa, senhores? 12h28, porque o Esporte em Destaque /metal hoje aqui tá uma coisa de louco, hein? O J. Machado, Pacaembu seria uma boa para os santistas da capital. E acho que vai ser alternativa, porque depois que o estádio estiver pronto, já que a gente tá brincando com essa coisa de show, né? Vai ter dia que a W Torre vai marcar evento. Lembra quando o pessoal tirava sarro que o Palmeiras tinha que sair de lá por causa do show da Sandy Júnior, não sei o quê, da Sandy e do Júnior, não é uma entidade só, né? Vai acontecer isso. O Santos vai ter dia que a W Torre vai pedir o estádio para fazer show e a gente vai ter que jogar em outro lugar. Nada melhor do que para o Pacaembu, na capital paulista, atender o público. Ó, o Roger está insistindo aqui. Pode falar mal do Iron Maiden, Roger. Tá doido. Tá bom, vamos parar, senão a gente vai ficar falando até amanhã de rock and roll, tá certo? Valeu, Jota, obrigado, hein? Doutor Cobra, destaque final aí. Enfim, vamos seguir em frente, acompanhar o Santos e também os desdobramentos jurídicos neste momento do clube, que ainda são muitos, né? O pessoal acha que a fase no campo melhorou e que não tem nenhum pepino para descascar juridicamente no Santos, né? O senhor conhece bem os bastidores, sabe que tem muita coisa para desenrolar ainda, né, doutor? Obrigado pela presença, um abraço. O senhor volta daqui a 15 dias no programa, tá certo? Isso aí é verdade, o Santos já descascou muitos abacaxis recentes, mas ainda há alguns na fila de espera ali, né? Somente agradecer, Alex, é de fato sempre um grande prazer participar aqui, hoje até com esse viés musical do programa, é sempre muito legal, muito prazeroso participar e nos vemos aí na próxima oportunidade. Fica um grande abraço a você, ao Vitor e à vasta gama de pessoas que acompanham o programa. Abraço a todos e que tenhamos um ótimo final de semana. Tomara, um ótimo final de semana com vitória do Santos e pizza e domingo assistindo série e filme. Vitor, seu destaque final, você vai falar aquele negócio lá do começo do programa, né? Aquela tabela lá e coisa e tal. Vamos lá. Primeiro Brasileirão Sub-20. O Santos estreou no domingo passado contra o Sport, ganhou por 1-0, um gol antológico do Lucas Henrique do meio de campo. O gol que o Pelé não fez, e olha, o goleiro nem estava tão adiantado assim, ele acertou um belo chute,
sem dominar a bola, ele deixou a bola rolar e bateu com categoria. Lembrou muito o chute do Pelé contra a Tchecoslováquia, né? Que o Pelé não domina, ele deixa a bola rolar, vê o goleiro adiantado e bate. Fez mais ou menos essa situação. Só que aí na quarta-feira o Santos fez o segundo jogo contra o Grêmio e perdeu por 5-2 em São Bernardo. E agora joga segunda-feira no Allianz Parque contra o Palmeiras pela terceira rodada. E continuando em Sub-20, a Federação na terça-feira anunciou os grupos do Paulista Sub-20, são 54 equipes disputando a competição, então 6 grupos de 9 grupos de 6 times na primeira fase, e o Santos e a Portuguesa Santista estão no grupo 9. Também tem São Caetano, Água Santa, Santo André e o Esporte Clube São Bernardo. Já tem data para estreia, dia 5 de agosto, uma quinta-feira, 3 da tarde no Rico Mursa, Portuguesa Santista e Santos, o Clássico das Praias, na estreia do Paulista Sub-20 2021. E o legal é que tem times que não estão no profissional, nesse grupo nem tanto, mas alguns que não estão no profissional, mas que vão jogar a base estão no Sub-20. Tem Amparo, Tanabi, você tem a estreia do Ibrachina, que é um time de São Paulo, que é comandado por chineses que só vão jogar a base. O Esporte Clube Brasil, que já ia jogar o 15 e o 17 ano passado, antes do cancelamento, também vai jogar o Sub-20, então também estreia no futebol paulista. Vai ter algumas coisas interessantes nesse campeonato. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Vitor. Um abraço a esse negócio do... Alô, Felipe Rei, câmbio. Isso, obrigado. Olha, esse negócio da atração musical rendeu aqui, viu? O Sidney F., eu traria o Frejá. Eu assisti um show do Barão Vermelho com o Frejá no Caiçara, aqui em Santos, que nem existe mais. Virou prédio, né? Rapaz, como aquilo balançava. Eu pensei que aquele troço ia cair, fazia assim, ó. Vum, vum. Aliás, o Metallica no antigo Parque Antártica também balançava, era uma grandeza. E ele traria os Rolling Stones na Vila. Já pensou? Isso era legal, hein? Rolling Stones junto com o Pelé ali, ó. O Ricardo Tavares, Racionais MC, Supla e Fábio Júnior. Pô, tô eclético, hein, Ricardo? O Supla, Racionais e o Fábio Júnior. É um belo festival, hein? O Ricardo Tavares, Projota, Emicida. O Adonis fala aqui que o AC/DC seria top demais. Então, olha só, né? Que bacana. Muito bom, né? Opções musicais aqui para os shows da Vila Belmiro. Você sabe que show que teve na Vila Belmiro já, o Felipe Rei? Teve o Menudo nos anos 80, minha esposa foi ver o Menudo, e teve o show da Xuxa, que a minha irmã foi ver. Depois daquilo, não lembro de ter tido mais nada. Tá certo, meus caros? Então, feito este registro histórico e musical, a gente fecha o Esporte em Destaque desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência, ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Nos vemos segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, dos importantes jornais da Baixada Santista, com tudo sobre o jogo do Santos contra o América no sábado, e já aquecendo os motores, porque na terça-feira o Santos pega o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.